Iludidos pelo Acaso, de Nassim Taleb. Audiolivro. Capítulo 10. O Perdedor Leva Tudo. Sobre as não linearidades da vida. Aqui, examina o chavão. A vida é injusta, mas sob um ângulo novo. A vida é injusta de maneira não linear. Esse capítulo trata de como uma pequena vantagem na vida pode se traduzir em um resultado desproporcional ou em absolutamente nenhuma vantagem. Mas uma pequena, muito pequena, a ajuda do acaso pode levar a uma situação invejável. O efeito do montinho de areia. Primeiro, vamos definir não linearidade. Há diversos modos de apresentar a questão, mas um dos mais populares na ciência é o chamado efeito do montinho de areia, que vou ilustrar como se segue. Estou sentado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, tentando não fazer nada que seja extenuante, longe de qualquer coisa para ler ou escrever. Sem sucesso, é claro, pois escrevo estas linhas mentalmente. Estou brincando com objetos de plástico próprios para a praia que pedi emprestados a uma criança, tentando construir um prédio, modesta e obstinadamente tentando emular a Torre de Babel. Adiciono areia ao topo de forma contínua, levantando devagar a estrutura. Meus parentes babilônios achavam que poderiam atingir o céu assim. Eu tenho objetivos mais humildes. Testar até que altura posso ir antes que a coisa desabe. Continuo adicionando areia, testando, querendo saber como a estrutura vai desabar no fim. Por nunca ter visto adultos construírem castelos de areia, uma criança me olha espantada. Com o tempo, e para o grande prazer da criança espectadora, meu castelo desaba, reunindo-se ao restante da areia na praia. Pode-se dizer que o último grão de areia foi responsável pela destruição de toda a estrutura. O que vemos aqui é um efeito não linear resultante de uma força linear exercida sobre um objeto. Uma pequena adição, no caso o grão de areia, causou um resultado desproporcional, a saber, a destruição da minha Torre de Babel, a torre de um iniciante. A sabedoria popular absorveu muitos fenômenos semelhantes, como se pode ver em expressões tais como "foi a gota d'água". Essa dinâmica não linear tem um nome de livraria, teoria do caos, que é um termo mal aplicado, pois isso não tem nada a ver com o caos. A teoria do caos se preocupa primordialmente com funções em que um pequeno acréscimo pode levar a uma resposta desproporcional. Os modelos populacionais, por exemplo, podem levar a um caminho de crescimento explosivo ou à extinção da espécie, dependendo de uma pequena diferença na população no ponto de partida no tempo. Outra analogia científica popular é o tempo, e já se mostrou que uma única borboleta batendo asas na Índia pode causar um furacão em Nova York. Mas os clássicos também têm o que nos oferecer. Pascal, o mesmo da aposta do capítulo 7, disse que, se o nariz de Cleópatra fosse um pouquinho menor, o destino do mundo teria mudado. Ela tinha feições bonitas, dominadas por um nariz fino e alongado, o que fez com que Júlio César e seu sucessor, Marco Antônio, se interessassem por ela. Aqui, o esnobe intelectual em mim não pôde resistir a divergir da sabedoria convencional. Plutarco alegava que foi a conversa de Cleópatra, e não sua boa aparência, que causou a paixão enlouquecida daqueles homens, e acredito piamente nisso. Entra o acaso. Tudo fica mais interessante quando o acaso entra em cena. Imagine uma sala cheia de atores, à espera de um teste de seleção. O número de vencedores será claramente pequeno, e eles serão aqueles geralmente tomados pelo público como representativos da profissão, como vimos na nossa discussão sobre o viés do sobrevivente. Os vencedores morarão em Bel Air, serão pressionados a consumir artigos de luxo e, devido ao alto estilo de vida dissoluto e arrítmico, talvez flertem com drogas proibidas. Quanto aos outros, a grande maioria, podemos imaginar seu destino: uma vida inteira servindo café fumegante no Starbucks da vizinhança, lutando contra o relógio biológico entre os testes. Pode-se argumentar que o ator que conquista o papel principal, que o catapulta para a fama e para piscinas caras, tem qualidades que faltam aos outros, certo encanto ou uma característica física específica que é requerida para se fazer carreira. Discordo. É possível que o vencedor tenha algumas qualidades de ator, mas todos os outros também tinham, ou não estariam ali na sala de espera.
É um atributo interessante da fama o fato de ter sua própria dinâmica. Um ator se torna conhecido de algumas parcelas do público por ser conhecido por outra parcela desse mesmo público. A dinâmica dessa fama segue uma hélice rotativa, que pode ter começado no teste, cujo resultado pode ter se relacionado a um detalhe tolo, ao humor do examinador naquele dia. Se o examinador não tivesse se apaixonado um dia antes por uma pessoa com um sobrenome parecido, o ator selecionado desta história, usado como amostra, estaria servindo café na outra história que mencionamos. Aprendendo datilografia. Pesquisadores usam frequentemente o exemplo do QWERTY para mostrar a malévola dinâmica de ganhar e perder em uma economia, e para ilustrar como o resultado frequentemente não é o desejado. A disposição das letras em uma máquina de escrever é um exemplo do sucesso do modelo menos merecedor. Isso porque as máquinas de escrever têm a ordem das letras no teclado arrumadas de uma maneira que não é a melhor, visando a diminuir a velocidade da digitação, em vez de tornar essa tarefa mais fácil, de modo a evitar que a fita enrolasse, como acontecia. Assim, conforme começamos a construir máquinas melhores e processadores de texto computadorizados, foram feitas diversas tentativas de racionalizar o teclado dos computadores, sem resultado. As pessoas estavam treinadas num teclado do tipo QWERTY, com hábitos arraigados demais para mudar. Assim como um ator é alçado instantaneamente ao estrelato, as pessoas aceitam o que outras gostam de fazer. Forçar o processo a adotar uma dinâmica racional seria supérfluo. Não, seria impossível. Isso se chama resultado dependente do caminho e tem frustrado muitas tentativas matemáticas de moldar o comportamento. A era da informação, homogeneizando nossos gostos, está fazendo com que a injustiça se torne até mesmo mais forte. Aqueles que vencem conquistam quase todos os fregueses. O exemplo mais espantoso e o mais espetacular sucesso de quem tem sorte é da fabricante de software Microsoft e seu mal-humorado fundador, o Bill Gates. Embora seja difícil negar que Gates é um homem com altos padrões pessoais, certa filosofia de trabalho e inteligência acima da média, ele é o melhor? Ele merece o que tem? Claro que não. A maioria das pessoas trabalha, como eu, com o seu software porque outras pessoas também trabalham, um efeito puramente circular. Os economistas chamam isso de externalidades em rede. Ninguém nunca proclamou que o produto dele era o melhor. A maioria dos rivais de Bill Gates tem um ciúme obsessivo de seu sucesso. Ficam loucos pelo fato de ele ter conseguido um resultado tão espetacular, enquanto muitos deles estão lutando para que suas empresas sobrevivam. Essas ideias vão contra os modelos clássicos de economia, em que os resultados ou vêm de uma razão precisa, não há espaço para incerteza, ou o mocinho vence. O mocinho é aquele que é mais hábil e tem superioridade técnica. Os economistas descobriram os efeitos da dependência do caminho no seu ramo de atividade muito tardiamente, e aí tentaram, por meio de publicações, entrar de sola no assunto que, de outra maneira, continuaria esquecido. Por exemplo, Brian Arthur, um economista do Santa Fe Institute preocupado com não linearidades, escreveu que os eventos devidos ao acaso, aliados a um feedback positivo e não à superioridade tecnológica, determinavam a superioridade econômica, e não uma margem de definição abstrusa em determinada área de especialização. Enquanto os modelos econômicos anteriores excluíam o papel do acaso, Arthur explicava como ordens inesperadas, reuniões oportunistas com advogados, modismos gerenciais ajudariam a determinar quais passariam a vender primeiro e, com o tempo, que empresas dominariam. A matemática no mundo real e fora dele. Precisa-se de uma abordagem matemática do problema. Embora, nos modelos convencionais, tais como o conhecido caminho aleatório browniano usado em finanças, a probabilidade de sucesso não mude a cada incremento, apenas a riqueza acumulada, Arthur sugere modelos como o processo Polya, que é muito difícil de trabalhar matematicamente, mas que pode ser compreendido com facilidade com a ajuda de um simulador Monte Carlo,
O processo Polya pode ser apresentado da seguinte forma. Suponhamos uma urna contendo inicialmente quantidades iguais de bolas pretas e vermelhas. Você tem que adivinhar com antecedência a cor da bola que vai tirar. Aqui o jogo é amarrado. Diferentemente de uma urna tradicional, a probabilidade de acerto depende dos acertos passados, pois você se sai melhor ou pior dependendo do desempenho passado. Assim, a probabilidade de vencer aumenta com acertos passados e a de perder aumenta com erros passados. Simulando esse processo, pode-se ver uma ampla variação de resultados, com surpreendentes sucessos e grande número de fracassos, que eu chamo de obliquidade. Compare um processo assim com aqueles de modelo mais tradicional, isto é, uma urna sobre a qual o jogador faz conjecturas, mas na qual as bolas são substituídas. Digamos que você joga na roleta e ganha. Isso aumenta suas chances de ganhar de novo? Não, mas isso acontece no caso do processo Polya. Por que ele é tão fácil de trabalhar sob o ponto de vista matemático? Porque o conceito de independência, isto é, quando a próxima retirada não depende dos resultados passados, é violado. Independência é uma exigência para se trabalhar com a conhecida matemática da probabilidade. O que deu errado no desenvolvimento da economia como ciência? Havia um monte de gente inteligente que se via obrigada a usar a matemática apenas para se assegurar de que era rigorosa no modo de pensar, de que o que fazia era ciência. Homens muito apressados, Leon Walras, Gerhard de Breu e Paul Samuelson, decidiram introduzir as técnicas de modelagem matemática, sem considerar o fato de que ou o tipo de matemática que eles estavam usando era restritiva demais para a classe de problemas com os quais lidavam, ou que deveriam perceber que a precisão da linguagem matemática poderia levar a acreditar que eles tinham soluções quando não tinham. Lembre-se de Popper e dos custos de se levar a ciência a sério demais. Na verdade, a matemática com a qual lidavam não funcionou no mundo real, possivelmente porque eles precisavam de tipos de processos mais ricos e se recusaram a aceitar o fato de que não usar qualquer tipo de matemática era, provavelmente, uma alternativa melhor. Os chamados teóricos da complexidade vieram em socorro. Gerou-se grande excitação pelos trabalhos de cientistas que se especializaram em métodos quantitativos não lineares. E o Santa Fe Institute, perto da cidade de mesmo nome, no Novo México, era a meca deles. É claro que esses cientistas estão trabalhando muito e nos apresentam soluções maravilhosas para as ciências físicas e modelos melhores para os parentes sociais daquelas, embora nada satisfatório tenha aparecido até hoje. Se eles afinal de contas não tiverem êxito, será simplesmente porque a matemática talvez seja apenas uma ferramenta secundária no mundo real. Observe que outra vantagem das simulações Monte Carlo é que podemos obter resultados onde a matemática não consegue e não pode nos ajudar. Libertando-nos das equações, a máquina Monte Carlo também nos liberta das armadilhas de uma matemática inferior. Como eu disse no capítulo 4, a matemática é meramente um meio de pensar e meditar no nosso mundo do acaso. A ciência das redes. Estudos da dinâmica das redes se multiplicaram recentemente. Eles se tornaram populares com o livro O Ponto da Virada, em que Malcolm Gladwell mostra como alguns dos comportamentos de variáveis, como epidemias, se espalham extremamente rápido, acima de um nível crítico não especificado, como, por exemplo, o uso de tênis por crianças do centro ou a difusão de ideias religiosas. As vendas de livros sofrem um efeito similar, explodindo depois que cruzam um nível significativo no boca a boca. Porque algumas ideologias ou religiões se espalham como fogo, enquanto outras logo se extinguem. Como os modismos se dão? Como ideias se proliferam? Assim que se sai dos modelos convencionais de acaso, a família da curva do sino do acaso mapeado, algo significativo pode acontecer. Por que o site do Google tem tantos acessos em comparação com o da Associação Nacional de Engenheiros Químicos Aposentados? Quanto mais conectada uma rede, maior a probabilidade de alguém deparar com ela e mais conectada ela estará.
especialmente se não há uma limitação significativa a essa capacidade. Note que às vezes é tolice procurar por pontos críticos específicos, porque eles podem ser instáveis e impossíveis de detectar, a não ser depois que o evento ocorre, como em muitos outros casos. Esses pontos críticos não são exatamente pontos, mas progressões, a chamada Lei de Potência de Pareto. Embora seja claro que o mundo produz aglomerados, é triste que possam ser difíceis demais de prever, fora da física, para que esses modelos sejam levados a sério. De novo, o importante é saber da existência dessas não linearidades, não tentar criar um modelo para elas. O valor do trabalho do grande Benoit Mandelbrot reside em ter nos mostrado que existe um tipo selvagem de aleatoriedade sobre o qual nunca saberemos muito, devido às suas propriedades instáveis. Nosso cérebro não foi feito para não linearidades. As pessoas acham que se, por exemplo, duas variáveis estão causalmente ligadas, então um acréscimo constante em uma variável sempre deve produzir resultado na outra. Nosso aparato emocional é projetado para a causalidade linear. Por exemplo, você estuda todos os dias e aprende algo proporcional a seus estudos. Se não sentir que está indo para algum lugar, suas emoções farão com que se sinta desmoralizado. Mas a realidade raras vezes nos dá o privilégio de satisfazer uma progressão linear positiva. Você pode estudar por 1 ano e não aprender nada. Então, a menos que se desanime com a falta de resultado e desista, algo vai surgir de repente. Meu colega Mark Spitznagel resume isso da seguinte maneira: imagine que você toca piano todos os dias por um longo tempo, mal sendo capaz de executar uma musiquinha simples, e de repente se vê capaz de tocar Rachmaninoff. Devido a essa não linearidade, as pessoas não compreendem a natureza do evento raro. Isso resume por que há rotas não aleatórias para o sucesso, mas muito poucas pessoas têm a força mental necessária para segui-las. Aqueles que fazem um esforço extra são recompensados. Na minha profissão, é possível ter um título financeiro que se beneficie de preços de mercado mais baixos, mas que não reaja até certo ponto crítico. A maior parte das pessoas desiste antes da recompensa. O burro de Buridan, ou o lado bom do acaso. A não linearidade dos resultados aleatórios é, às vezes, usada como uma ferramenta para resolver impasses. Consideremos o problema do empurrão não linear. Imagine um burro com fome e sede, colocado à mesma distância de 2 fontes, uma de comida e outra de água. Em uma situação assim, ele morreria tanto de fome quanto de sede, pois seria incapaz de decidir para onde iria primeiro. Agora, injete um pouco de acaso no quadro, dando pequenos empurrões aleatórios no burro, fazendo com que se aproxime de uma das fontes, não importa qual, e portanto o afastando da outra. O impasse seria resolvido instantaneamente, e nosso feliz burro ficaria saciado de comida e depois água, ou de água e depois comida. Com toda a certeza, o leitor já experimentou uma versão do burro de Buridan, tirando cara ou coroa para resolver algum tipo de impasse de menor importância na vida, em casos em que deixamos o acaso nos ajudar no processo de tomada de decisão. Deixamos a deusa Fortuna tomar uma decisão e alegremente nos submetemos a ela. Eu, muitas vezes, uso o burro de Buridan, sob seu nome matemático, quando o meu computador congela entre 2 alternativas. Para ser técnico, essas aleatorizações são feitas frequentemente durante problemas de otimização, quando é necessário não perturbar a função. Observe que o burro de Buridan recebeu esse nome em homenagem ao filósofo do século XIV, Jean Buridan. Ele teve uma morte interessante. Foi jogado no rio Sena, amarrado num saco e morreu afogado. Essa historieta foi considerada um exemplo de sofisma por seus contemporâneos, que não perceberam a importância da aleatorização. Buridan estava claramente à frente de seu tempo. Desgraça pouca é bobagem. No momento em que escrevo estas linhas, estou abrindo meu fundo a investidores e explorando como levantar dinheiro. De repente, percebo que a bipolaridade do mundo me atingiu em cheio. Ou tenho um sucesso estrondoso, atraindo uma montanha de dinheiro, ou fracasso em levantar até mesmo um único centavo. A mesma coisa acontece com os livros.
Ou todo mundo vai querer publicá-lo, ou ninguém retornará meus telefonemas. Neste último caso, risco os nomes da agenda. Devido ao meu profundo e antiquado senso mediterrâneo de metrion, medida, isso faz com que eu me sinta desconfortável, até mesmo inquieto. Sucesso demais é o inimigo. Pense em como os ricos e famosos são punidos. Fracasso demais é desmoralizante. Eu gostaria de ter a opção de não conseguir nenhum nem outro.